Lei Complementar número 1010, de 01 de junho de 2007. O governador do Estado de São Paulo, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu promulgo a seguinte lei complementar. Capítulo 1º. Da criação e da competência. Artigo 1º. Fica criada São Paulo Previdência SPPREV, entidade gestora única do regime próprio de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos RPPS, e do regime próprio de previdência dos militares do Estado de São Paulo RPPM, autarquia sob regime especial com sede e fórum na cidade de São Paulo e prazo de duração indeterminado. Parágrafo único. O regime especial, a que se refere o caput, caracteriza-se por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos e autonomia nas suas decisões. Artigo 2º. São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo, administrados pela SPPREV. Inciso 1º. Os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas, estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias, e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas, ou de provas e títulos, ou de provas de seleção equivalentes. Inciso 2º. Os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos termos do artigo 42 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Aplicam-se as disposições constantes desta lei aos servidores titulares de cargos vitalícios, efetivos e militares, da administração direta e indireta, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, e seus conselheiros, das universidades, do Poder Judiciário, e seus membros, e do Ministério Público, e seus membros, da Defensoria Pública, e seus membros. Parágrafo 2º. Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso 1º deste artigo, são titulares de cargos efetivos, os servidores ativos e inativos que, até a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos inciso 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº CINCO 00, de 13 de novembro de 1974. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo, aplica-se aos servidores que, em razão da natureza permanente da função para a qual tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali prevista. Artigo 3º. A SPPREV tem por finalidade administrar o regime próprio de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos RPPS, e o regime próprio de previdência dos militares do Estado de São Paulo RPPM, cabendo-lhe. Inciso 1º. A administração, o gerenciamento e a operacionalização dos regimes. Inciso 2º. A concessão, pagamento e manutenção dos benefícios assegurados pelos regimes. Inciso 3º. A arrecadação e cobrança dos recursos e contribuições necessários ao custeio dos regimes. Inciso 4º. A gestão dos fundos e recursos arrecadados, e inciso 5º. A manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores públicos ativos e inativos, dos militares do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reformado, e respectivos dependentes, e dos pensionistas. Parágrafo 1º. Na consecução de suas finalidades, a SPPREV atuará com independência e imparcialidade, visando o interesse público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Parágrafo 2º. O ato de concessão dos benefícios para o membro ou servidor do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das universidades será assinado pelo chefe do respectivo poder, entidade autônoma ou órgão autônomo, que o remeterá, em seguida, à SPPREV para formalização, pagamento e manutenção.
Parágrafo 3º. O ato que conceder a aposentadoria indicará as regras constitucionais, permanentes ou de transição, aplicadas, o valor dos proventos, e o regime a que ficará sujeita sua revisão ou atualização. Parágrafo 4º. Cada poder, órgão autônomo ou entidade, fará as comunicações necessárias, para que a SPPREV observe os direitos à integralidade e à paridade de remuneração, quando assegurados. Parágrafo 5º. Fica vedado à SPPREV o desempenho das seguintes atividades: 1. Concessão de empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal, e aos municípios, a entidades da administração indireta, e aos servidores públicos ativos e inativos, aos militares do serviço ativo, agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reformado, e aos pensionistas e demais empregados do Estado de São Paulo. 2. Celebrar convênios ou consórcios com outros estados ou municípios com o objetivo de pagamento de benefícios. 3. Aplicar recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do governo federal. 4. Atuação nas demais áreas da Seguridade Social ou qualquer outra área, não pertinente à sua princípio a finalidade. 5. Atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval ou obrigar-se, em favor de terceiros, por qualquer outra forma. Parágrafo 6º. O cadastro a que se refere o inciso V deste artigo, dentre outras informações julgadas relevantes ou necessárias nos termos da legislação aplicável, conterá: 1. Nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes. 2. Matrícula e outros dados funcionais. 3. Remuneração utilizada como base para as contribuições do servidor, ou do militar a qualquer regime de previdência, mês a mês. 4. Valores mensais e acumulados da contribuição. 5. Valores mensais e acumulados da contribuição do ente federativo. Parágrafo 7º. Aos servidores públicos ativos e aos militares do serviço ativo serão disponibilizadas, anualmente, as informações constantes de seu cadastro individualizado, nos termos e prazos definidos em regulamento. Parágrafo 8º. Os valores constantes do cadastro individualizado, a que se refere o inciso V deste artigo, serão consolidados para fins contábeis. Artigo 4º. Caberá ao Poder Executivo instalar a SPPREV, devendo seu regulamento, aprovado por decreto do Poder Executivo no prazo máximo de 90 dias a contar da data de publicação desta lei complementar, fixar-lhe a estrutura organizacional e estabelecer as demais regras necessárias à instalação e funcionamento da entidade. Parágrafo único. A SPPREV vincula-se à Secretaria de Estado da Fazenda, que a supervisionará.